Bem, aqui é eu vou enunciar aqui o teorema de Napoleão, né? Napoleão Bonaparte, tá? Então, o teorema trata o seguinte: a gente pega um triângulo qualquer, um triângulo ABC, tá? E sobre cada lado do triângulo a gente apoia um triângulo equilátero, tá? E aqui eu já... Então, sobre o lado BC eu apoiei um triângulo equilátero, sobre o lado AB um triângulo equilátero, e sobre o lado AC aqui apoiei um outro triângulo equilátero. E agora eu vou encontrar aqui o centro desses triângulos, né? O teorema de Napoleão afirma que, né, se sobre os lados de um triângulo você apoia triângulos equiláteros, o centro desses triângulos equiláteros forma um triângulo, né, são vértices de um triângulo equilátero, tá? Então eu apoiei aqui os 3 triângulos equiláteros e agora eu estou em busca aqui de marcar esses centros. Aí eu tracei as alturas aqui de cada triângulo equilátero desse, e agora aqui eu vou em busca das interseções, tá? Que são essas aqui, esses pontinhos aqui, ó, tá? Que seria esse G, H, I, tá? Então eu vou ocultar esses... Cadê exibir objeto? Eu vou ocultar essas retas aqui pra gente limpar aqui o nosso problema, tá? Então acho que foi. Então tá aí. Então o resultado que o teorema afirma exatamente isso aqui, ó, que esse triângulo aqui, ó, que é o centro dos triângulos equiláteros apoiados nos lados do nosso triângulo, isso aqui é um... Deixa eu mudar a cor dele aqui, vou botar de azul, vermelho aqui, vermelho, tá? De que esse triângulo aí, ele é sempre equilátero, tá bom? Então, esse é o nosso resultado, tá? Então, se eu movimentar aqui o nosso triângulo original, que é o ABC, ó, aqui, ó, o triângulo vermelho, ele sempre vai ser equilátero. Então, isso aí é o nosso... Né, ó, se eu movimentar os lados aqui, ó, esse triângulo aí é sempre o vermelho aí no centro, é sempre equilátero. Beleza? Então, como é que é a demonstração desse resultado aqui, tá? Então, eu vou recorrer aqui às nossas... Bem, para a gente falar de triângulo equilátero, a gente tem que dar uma revisada lá, um pouco de propriedades lá dos triângulos equiláteros, tá? Que a gente vai precisar de 2 ferramentas aqui sobre, né, os triângulos equiláteros, para provar isso aqui. Uma é fazer uma revisão aqui de triângulo equilátero, que são propriedades básicas de um triângulo equilátero, e a outra é fazer uma revisão sobre semelhança, tá? Um resultado de semelhança lá. E aí a gente volta aqui para atacar esse problema aí, ó, de provar que esse triângulo vermelho aqui, de que ele é equilátero, tá bom? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, as ferramentas, né? Discutir um pouquinho as ferramentas que a gente vai usar aqui, que já está no nosso livro, tá? Inclusive, primeiro, né, o nosso livro aqui do João Lucas, né, Geometria Plana. O primeiro resultado que eu quero estar comentando com vocês é esse aqui, ó, né? Que a gente vai estar usando, que, né, já temos, né, uma videoaula explicando esse resultado, que em um triângulo isósceles, a mediana relativa à base é também bissetriz e altura, tá? Então, o que é que esse resultado quer dizer? Que se a gente tem um triângulo isósceles, né, em particular um triângulo equilátero, ele é isósceles, tá? Então, uma altura, ou seja, o que é a altura, é bissetriz, esse ângulo é igual a esse, e é mediana também, tá? Então, né, esse segmento aqui, ó, ele é essas 3 coisas ao mesmo tempo. E, portanto, né, os 3 aqui, ó, né, as 3 alturas de um triângulo equilátero são bissetrizes, medianas e altura, tá bom? Então, isso aí. Tá bom? A respeito... Isso aí que eu
a gente precisava. E no triângulo equilátero também, gente, eu vou aproveitar aqui que a gente já está falando dele. Deixa eu tirar aqui esse fio. Acontece o que também no triângulo equilátero que vai importar para a gente? Tá? Bem, a propriedade que a altura é mediana, tá? De que a altura é mediana, então a gente tem aqui um triângulo equilátero, né? Os lados medem L, L e L, o encontro das alturas é em centro, é ortocentro, né? É baricentro também. Mas aí, gente, o que é que a gente tem, ó? Inclusive a gente consegue calcular essa altura, né? Como essa altura aqui ela é mediana, isso aqui mede L sobre 2, ó, e aqui mede L sobre 2 também, certo? E aqui a nossa H é isso aqui tudo. Isso aqui tudo. Beleza? E a gente sabe também que esse comprimento aqui é metade desse aqui, ó, porque essa altura ela é mediana, e o encontro das medianas é na proporção 2:1. Tá? Então a gente sabe que esse comprimento é o dobro desse aqui, ó, tá? Ou seja, isso aqui é 2/3 de tudo, né? Esse pedacinho aqui, ó, isso aqui, ó, né? Lembrando que esses pedaços são iguais também, né? Esse aqui, ó, né? Tá? Então esse é igual a esse, que é igual a esse aqui, ó, tá? E é o que? É 2/3 da altura. E num triângulo equilátero também, o que é que acontece? A gente consegue calcular o comprimento dessa altura, né? É só fazer um Pitágoras aqui, ó, né? A gente faz um Pitágoras aqui, ó, que a gente tem que L ao quadrado vai ser H ao quadrado, mais, né, essa hipotenusa tem esse cateto e esse cateto aqui, ó, mais L sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, o que é que a gente tira daqui, ó? Eu quero isolar aqui a altura, né? Então, H ao quadrado vai ser esse L ao quadrado menos isso aqui, ó, que é L ao quadrado sobre 4. Tá? Então, H ao quadrado vai ser, multiplica e diminui, né? Vai dar 4L ao quadrado menos vai dar 3L ao quadrado sobre 4. E aqui a gente, né, extrai a raiz aqui agora com tudo. Esse L sai, o 4 também sai, fica L sobre 2, né? E a raiz aqui no 3. Tá? Então, fica L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é a altura, né? De um triângulo equilátero qualquer em função dos lados, o comprimento da altura. Mas o que é que eu quero destacar aqui no nosso triângulo equilátero? Eu quero destacar esse comprimento aqui, ó, tá? Esse comprimento aqui, ó, né? Que seria o raio da circunferência circunscrita, né? Vocês. Mas eu vou estar interessado nisso aqui como um raio seguinte, ó, é o quanto esse raio aqui, ó, que é esse pedaço, ele é do lado, né? Tá? Ele é a proporção dele, né? O quanto isso mede em relação ao lado. Bem, como a altura é mediana, isso aqui é 2/3 de tudo. Tá? Então, isso aqui eu vou chamar de R. Esse pedacinho de R. Tá? E esse R aí, ó, ele é o quê? Ele é 2/3 da altura, né? Da altura do triângulo. Que por sua vez é L raiz de 3 sobre 2, ó. Aí aqui a gente corta, ó. Então esse nosso raio aí, ele é L raiz de 3 sobre 3, tá? Ou seja, ele é raiz de 3 sobre 3 do lado, né? Essa é a proporção dele, tá? E como é que eu quero usar isso? Eu quero usar isso aqui o seguinte, ó. Se eu chego nesse lado aqui, gente, né? Se eu quero escolher um segmento aqui, ó, né, no lado do triângulo que tenha esse comprimento, né, como, né, se eu girasse aqui, ó, se eu giro ele para cá, ele vai chegar exatamente no centro do triângulo. Isso aqui, ele tem que ter a proporção de raiz de 3 sobre 3 disso aqui tudo. Beleza? Né? Se eu multiplico todo sobre raiz de 3 sobre 3, isso aqui, ó, a gente chega nesse pedacinho que, se eu giro para cá, atinge exatamente o centro aqui, ó. Bom, beleza? Isso acontece em tudo, né? Ou seja, isso aqui é L sobre 2, ó. Se eu caminho até aqui, L raiz de 3 sobre 3, isso aqui é exatamente esse mesmo comprimento, tá? Que aí isso aqui vai, como se tivesse também uma circunferência aqui, ó. Tá? Isso em qualquer triângulo equilátero, tá? O pedaço, né, de um lado para ter o comprimento, né, para você poder girar e atingir o centro aqui, ó,
tem que obedecer essa formulinha aqui, ó. L raiz de 3 sobre 3. Beleza? Isso aqui é só uma revisãozinha aí sobre o triângulo equilátero, e a gente vai precisar, né, saber essa proporção, né, o quanto esse raio aqui, ó, esse comprimento aqui é disso aqui tudo, tá? Então é a mesma proporção para qualquer triângulo equilátero, tá? Então, feita essa revisão, eu vou agora para uma outra ferramenta que a gente vai precisar aqui, que é sobre semelhança de triângulos, tá? Que é esse aqui, ó. Que é a semelhança, que é esse resultado aqui, que no caso aqui é o nosso teorema 7.2, tá? Tá ele aí, ó, tá? Então, se dois triângulos ABC e EFG, ele tem dois ângulos iguais, tá? E dois lados, né? E os lados, basicamente o que isso aqui diz, gente, eu vou estar desenhando para vocês, é que os dois lados que compõem, os lados correspondentes desses ângulos, se eles são proporcionais, tá? Então os triângulos são semelhantes, tá bom? E eu chamo isso de semelhança lado-ângulo-lado, tá? O que quer dizer isso aí? Inclusive já temos vídeos sobre isso, né? E até o vídeo da aula passada aí, né, que eu coloquei para vocês assistirem. Então, significa assim, ó, deixa eu aproveitar esse papel aqui, que se eu tenho dois triângulos, ó, eu tenho um triângulo aqui, ó, aqui mede θ, tá? Aqui, ó, esse aqui é um triângulo, aqui mede θ, aqui mede x e aqui mede y, tá? Se no outro triângulo, né, a gente tem o mesmo θ, tá? E aqui a gente tem lambda x, né, ou seja, uma amplitude desse lado, e aqui tem um lambda x na mesma proporção, lambda y, tá? O que o resultado diz lá pra gente, então esses triângulos eles são semelhantes, tá? Esses dois triângulos são semelhantes, justamente, ó, lado, ângulo e lado. Então eles têm o mesmo ângulo e os lados, né, correspondentes, né, adjacentes ao ângulo, proporcionais, aí são semelhantes. Então, se são semelhantes, significa o quê? Que se isso aqui mede z, isso aqui também vai medir na mesma proporção, né, lambda z. Isso aqui já é consequência, tá? Esse lambda z aqui já é consequência, tá? E aí esse ângulo, né, vai ser igual a esse, e esse aqui vai ser igual a esse aqui, né? Beleza? É isso que esse resultado quer dizer. Uma consequência legal disso aqui, ó, desse resultado, é o seguinte, eu não sei se vocês recordam, né, que é o teorema da base média, né, que se a gente tem um triângulo, né, a gente tem um triângulo aqui, ó, e a gente une os pontos médios, né, de lados adjacentes aqui, ó, aqui é o ponto médio desse aqui, esse aqui é o ponto médio desse aqui. Se a gente une os pontos médios, ocorrem duas coisas, de que isso é paralelo a isso, tá? E isso é a metade disso aqui, ó, tá? Então, se isso aqui mede x, aqui é 2x, tá? Então, a gente tem um paralelismo e tem essa proporcionalidade aí, ó, tá? Porque, na verdade, essa proporcionalidade disso ser metade disso é porque isso aqui é metade disso, tá? Isso aqui é metade disso. E esse resultado prova a generalização disso aqui, ó, tá? A generalização aqui, ó, que se a gente está num triângulo, tá? Se a gente pega um triângulo aqui, ó, tá? Um triângulo qualquer, e a gente escolhe um ponto, tá? Um ponto aqui que esse pedacinho aqui, ó, esse aqui é x, ó, né? Se esse pedacinho aqui tem uma proporção de, né? Se isso aqui, se isso tudo é lambda vezes, é um múltiplo disso aqui, ó, tá? E esse mesmo múltiplo, né, você escolhe um ponto aqui do outro lado, em que isso tudo aqui, ó, que eu vou chamar de lambda y, é um múltiplo desse pedacinho, né, e o mesmo múltiplo, né, desse pedacinho que eu vou chamar de y, tá? Então, quando a gente une esses dois pontos aqui, ó, né, de lados adjacentes desse triângulo, ocorre o quê? De que isso é paralelo a isso, e se isso aqui mede z, né, isso aqui vai medir exatamente lambda z. Beleza? Né? Então, se tem essa proporcionalidade nesses lados aqui, ó, essa proporcionalidade lateral aqui, ela é passada para cá. Tá? Ela passa daqui para cá. Ó. Tá? Se isso aqui mede z, aqui mede lambda z. A prova disso é exatamente usar esse resultado aqui, ó.
né, a semelhança lado, ângulo, lado, tá? Quer ver? Pensem comigo aqui, ó, né, para provar esse resultado aí, ó. Então, né, a prova, né, eu pego um triângulo aqui qualquer, ó, tá? No 2 pontos aqui de lados, de forma que isso aqui mede x, isso aqui tudo mede lambda x, isso aqui mede y, isso aqui tudo mede lambda y. Observem que esse θ aqui, ó, ele é comum tanto ao triângulo pequenininho, esse triângulo pequenininho, quanto ao grandão, tá? E a gente está exatamente nessa situação. A gente tem dois triângulos que tem o mesmo ângulo, aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui, ó, né? Tem o mesmo, que no caso aqui, esse aqui é o pequenininho e esse aqui é o grandalhão, né? A gente tem o mesmo ângulo é comum aos dois triângulos, tá? E os lados, né, são proporcionais, ó, né? Tem essa proporção aqui, ó, esse aqui é proporção, tá? Esse aqui, ó, lambda, aqui lambda. Então, o que acontece, né? Por consequência, vou escrever aqui em vermelho as consequências aqui, ó, né? Então, se isso aqui mede z, isso aqui também vai medir lambda z, né? Segue essa mesma proporção. E mais do que isso, né? Esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulo aqui é igual a esse aqui, tá? Então, os lados são proporcionais, a proporção é a mesma, segue a proporção. E como, bem, isso aqui é reto, né? Como esse segmento aqui, ele forma o mesmo ângulo com essa reta aqui, ó, né, que esse aqui, ó, eles são paralelos. Então, eles são paralelos, né? E segue a proporcionalidade, tá bom? Então, é o que a gente vai usar o resultado nesse sentido aqui, tá? Então, memorizem esse resultado aí. E aqui a gente usou a semelhança lá do ângulo lado, né, para chegar. É uma generalização, né, daquele resultado aqui dos pontos médios, né? Porque esse é metade desse e esse é metade desse. Então, isso aqui vai ser metade disso e vai ser paralelo, porque esse ângulo é igual a esse e esse aqui é igual a esse aqui, tá bom? Então, isso aqui é um particular desse geralzão aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá para o nosso, né, agora atacar lá o nosso teorema de Bonaparte, Napoleão Bonaparte. Aqui, tá? Bem, nossa prova vai ser da seguinte forma. Esse triângulo aqui, gente, ele é um triângulo qualquer, né? ABC. E fixado o triângulo ABC, eu vou provar que dois lados quaisquer desse triângulo vermelho, dois lados quaisquer são iguais, tá? Como independeu do par de lados que a gente pegou, o triângulo ele vai ser equilátero. Por quê? Porque se eu provo que esse lado aqui é igual a esse aqui, esse mesmo argumento vai provar que esse lado é igual ao outro ali. E por transitividade, os três lados são iguais. Então, de fato, basta provar que dois lados são iguais, né? Porque o argumento ele independe do par de lados que você escolhe. Então, eu vou assumir essa posição que a gente está aqui e vou provar, então, que o lado HI, que é esse lado aqui, é igual ao lado GI, que é esse lado aqui, tá? Para isso, eu vou estar trabalhando com esses dois. Eu vou criar dois triângulos aqui. Tá? Deixa eu mudar a cor dele aqui. Tá? Esse eu vou chamar de triângulo verde. Tá? E vou criar um outro aqui, que é esse aqui, ó, esse triângulozinho aqui. Bom, eu vou mudar a cor dele aqui. Vou botar ele de azul. Esse azulzinho aqui. Vamos escurecer bem. Beleza? Então, o que acontece com o triângulo verde e com o triângulo azul? Eu quero provar que esse lado aqui do triângulo verde é igual a esse lado aqui do triângulo azul, né? E aí a gente estaria provando que o nosso triângulo ali é equilátero, né? Porque independente dos lados aí, quaisquer dois pares de lados desse triângulo eles são iguais. Uma observação aqui, ó. Bem, isso aqui, gente, esse ponto HC, ele é a altura do nosso triângulo BDC, né? Se a altura é bissetriz, ó.
E num triângulo equilátero, né, naquela nossa revisão eu nem falei, né, esse ângulo todo aqui é 60 graus, né, porque a soma dá 180, são 3 iguais, né, 180 por 3 dá 60, então aqui é 60. E como isso aqui é bissetriz, esse lado aqui é bissetriz, a gente tem 30 aqui e 30 aqui, ó. Né? Esse ângulo aqui de dentro do nosso triângulo ABC, a gente não sabe quanto é, mas a gente sabe que aqui é 30, tá? E esse outro pedacinho aqui é 30. Tá? Então, o que é que acontece com esse 30, né? Isso ser 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. Ó. A mesma coisa ocorre aqui, ó, 30, 30, e aqui é 30, bem aqui é 30 também. Tá? Acontece o seguinte, ó, que se eu giro esse triângulo verde aqui, ó, né, se eu giro ele 30 graus no sentido horário, né, esse segmento ele vai se apoiar em cima desse lado aqui, ó, tá? A mesma forma, esse segmento aqui, ó, ele vai andar 30 graus aqui no sentido horário e aí ele vai encaixar em cima desse lado aqui, ó. Eu vou estar fazendo isso aqui para vocês agora. Eu vou criar aqui um controle deslizante, tá? Vou chamar ele de T, vai ser um ângulo. Eu vou colocar aqui, ele vai de menos 60, que eu não sei o lado ali, né, tá? Ele vai estar andando, eu vou colocar um incremento de 15. Então ele vai estar, eu posso mexer ele para frente e para trás, vamos dizer assim, tá? Ângulo ok. E aqui a gente tem uma função legal aqui, ó, no GeoGebra, que a gente rotaciona em torno de um ponto, ó. A gente pega uma figura, escolhe o ponto, tá? Depois escolhe a figura, e aqui eu quero girar o ângulo T, tá? Girar um ângulo T ali, ó, no sentido, vou botar aqui no sentido horário. Ah, ele não reconheceu aqui. Deixa eu cancelar aqui, gente, que o nosso alfa aqui, ó, ele não mudou de nome não. Tá? Eu quero chamá-lo de T, básico aqui, ó. Vou chamar de T. Acho que foi, ó, mudou aqui agora, tá? E aí eu volto aqui para rotacionar em torno de um ponto. Então eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Isso aqui para rotacionar P. Tá? Vou botar aqui no sentido horário. Como eu coloquei negativo e positivo ali, ó, eu posso estar mexendo aqui, ó, e girar para onde eu quiser aqui, ó, tá bom? Então acontece que aqui ele está, né, ele tá no zero, ó, eu vou girar ele, ó, 15 graus, depois 30, né? Aí observem que ele encaixou aqui, ó. Tá? Ele encaixou aqui, ó. Eu poderia girar para o outro lado, vai dar no mesmo aqui, ó. Girei 15 no sentido anti-horário, depois mais 15, 30, ó, ele encaixa. E é esse aqui, esse encaixe aqui que a gente está interessado, tá? Tá? Esse encaixe aqui, ó, ele girou no sentido anti-horário, né? Então esse lado aqui encaixa aqui e o outro, esse lado aqui, o HC', ele vai encaixar exatamente aqui, ó. Tá? Justamente por causa desses 30, 30, 30 aqui, 30, 30 aqui, ó, tá bom? A mesma coisa, gente, acontece com esse outro triângulo azul aqui, ó, né? Eu posso girar ele aqui, ó, girar em torno desse ponto, esse azul, né? Vou colocar aqui, ó, T, que eu vou botar no sentido anti-horário, tá bom? Tá? E aí olha só o que acontece aí, ó. Né? Ele encaixa, né? Agora eu quero que vocês observem um azul, tá? Ele, né? Se eu giro no sentido anti-horário, esse encaixa, isso aqui bate aqui em cima e bate aqui do lado, ó, tá? E se eu vou para o outro lado, ó, olha lá, ele encaixa certinho aqui, ó. O encaixe que eu falo é que um lado do triângulo azul tá em cima do lado do triângulo ABC e o outro lado encaixa aqui, ó. Tá bom? E aí o que acontece? Né? Aqui nesse, né? Isso aqui, ó. Lembrando aquela proporcionalidade do lado do triângulo equilátero, o que acontece aqui, gente? Olha só, esse comprimento, esse lado aqui, ó, a linha G', né? Ele tá em cima do lado desse triângulo equilátero aqui, ó, né? O que ele é, gente? Ele é um segmento, né, do lado desse triângulo equilátero que a gente gira e bate no centro do triângulo. Tá? Né? Então, ele tem uma certa proporcionalidade com o lado do triângulo aqui, ó, que a gente provou. Então, esse segmento aqui, ó, ele é o lado desse triângulo aqui, que a gente está aqui, é L raiz de 3 sobre 3. Né? Do lado desse triângulo, que por sua vez é esse comprimento aqui, ó. Tá? Então, isso aqui, ó, é L raiz de 3 sobre 3 de tudo isso aqui, ó. Tá? Beleza? A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó.
né? Esse segmento aqui, ó, o segmento A' aí, é um segmento que a gente girou ele, ó, e ele encaixou aqui no lado do triângulo equilátero. Agora eu estou me referindo a esse triângulo equilátero aqui, ó. A gente girou e ele veio para cá, ó, para bater aqui, ó. Ele tem essa mesma proporcionalidade, ó. Isso aqui, ó, ele é L raiz de 3, né? Ele é raiz de 3 sobre 3 de todo esse lado aqui, ó. Né? De todo esse lado aqui, ó. Tá? E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou traçar um segmento daqui para cá, ó. Tá? Que é esse segmento aqui, ó. Então o que acontece? Ó? Esse lado, isso aqui, gente, é raiz de 3 sobre 3 de tudo isso aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse comprimento aqui, ó, ele é raiz de 3 sobre 3 de todo esse comprimento aqui, ó. E aí a gente está naquela nossa situação de semelhança aqui, ó. Tá? A gente tem que um pedaço aqui, ó, de um triângulo, um lambda nosso aqui é raiz de 3 sobre 3, ó. É raiz de 3 sobre 3 de tudo isso aqui, ó. Tá? Né? E a mesma coisa, do outro lado, o outro pedaço também é raiz de 3 sobre 3 de tudo. Tá? Então, o que que acontece? Pelo nosso resultado de semelhança, nesse triângulozão aqui, ó, o triângulo A', B, né, F, A', né, a gente está pegando a gente está unindo pontos, que é esse G' e esse I'1 aqui, ó, né, tá unindo pontos em que esse comprimento ele está na mesma proporção com relação a esse lado que esse outro aqui, ó, que isso aqui, ó, dessa mesma proporção toda aqui, ó. Portanto, a gente está naquela situação, ó, e esse ângulo aqui, ó, né, é comum, né, aos dois triângulos, ao triângulozinho e ao triângulozão. O que é que a gente conclui? A gente conclui que esse segmento aqui, ó, é paralelo a esse grandão aqui, né, que seria a base desse triângulozão aqui, ó. Tá? Ele é paralelo e é o que também? Ele é esse comprimento raiz de 3 sobre 3. Beleza? Né? Ou seja, ele tem o mesmo lambda, né, que é o raiz de 3 sobre 3. Então, se você pega a raiz de 3 sobre 3 e multiplica por esse comprimento aqui desse segmento preto, a gente vai obter esse segmento aqui, ó. Beleza? E são paralelos. Tá? O mesmo raciocínio a gente aplica para o triângulo verde aqui, do lado direito. Tá? Essa lateral do triângulo verde, ó, é uma lateral que a gente gira, né, esse aqui, ó, que a gente girou e bate lá no centro. Então, esse comprimento aqui, gente, ele é raiz de 3 sobre 3, né, do lado desse triângulo. Então, ele está nessa mesma proporção, nesse lambda, né, raiz de 3 sobre 3. Então, isso aqui mede raiz de 3 sobre 3 de todo esse comprimento aqui, ó. Analogamente, esse comprimento, né, do C' e linha, ele é raiz de 3 sobre 3 desse comprimento todo aqui, ó. Por quê? Porque ele gira e chega no centro desse triângulo equilátero aqui, ó. Tá bom? Então, esse segmento aqui, ó, H' e linha, está unindo dois pontos nesse triângulo grandalhão, né, em lados do triângulo grande, tá? Que estão na mesma proporção, né? Ambos os lados. Então, o que acontece? Então, esse lado aqui, ó, ele vai ser também lambda vezes esse lado. E o lambda é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Tá? Que é o mesmo do lado anterior. Então, esse comprimento aqui, ele é raiz de 3 sobre 3 do comprimento desse segmento preto. Como do lado esquerdo, isso aqui, ó, também é raiz de 3 sobre 3 do comprimento do segmento preto, que é esse BF, né? Então, significa que eles são iguais. Tá? Eles são iguais porque eles têm o mesmo comprimento, né? Que é uma constante, que é a raiz de 3 sobre 3, vezes o comprimento desse BF aqui, ó. Então, eles têm o mesmo comprimento e são paralelos, né? O paralelismo aqui não interessa pra gente. Tá? O que interessa é que eles têm o mesmo comprimento. E qual é o comprimento deles? O comprimento deles é exatamente a lateral do nosso triângulo aqui, ó. Nosso triângulo vermelho, né? Porque eles se encaixam ali, ó. Tá? Então, assim a gente não sabe que esses segmentos são iguais, né? Mas quando a gente gira ele e encaixa aqui, ó, nessa posição, a gente conclui que são iguais por causa dessa proporção dos lados aqui, ó, tá? Né? Que aí cada um deles é esse comprimento aqui do BF vezes raiz de 3 sobre 3, tá? E aí isso aí conclui a prova aí do Teorema de Napoleão, né? Que é um resultado muito legal, tá? E aí você pode mexer à vontade aqui, ó, né, os lados aí que o triângulo vermelho vai ser sempre equilátero. Beleza?